Então, boa noite, queridos e queridas. Boa Quem já noite. chegou, estávamos aqui no papinho, mas já iniciando aqui já o nosso horário, né? Porque já chegou o nosso horário. Então, hoje a gente vai estar finalizando oficialmente, né, o nosso estudo do Aquietando a Mente. Foram 72 encontros, hoje é o 72º. E a gente vai terminar de fazer a leitura do texto raiz, né? Que a gente fez a metade, mais ou menos, na última terça, e hoje a gente vai terminar como para a gente receber as bênçãos, né, dessa transmissão, assim, não que a gente está fazendo, mas para a gente ouvir de novo e tentar agora, tendo terminado toda a contemplação do livro, né, a gente ver se a gente apreende um pouquinho mais, né, o que o Vajra Nascido do Lago tentou transmitir para nós, né? Claro que isso é um ensinamento para a gente voltar muitas vezes, né? Porque na verdade é uma instrução de prática. Então, não é um ensinamento teórico, é uma instrução de prática. Então, é um convite assim para a gente se manter conectado, né? Seja como for. Né? A gente recebeu as bênçãos de receber o Lama Alan várias vezes, transmitindo esses ensinamentos de Dujon Limpa nos seus diversos tratados, né? Esse, o Vajrayana, é mais um, né? Que é o mais detalhado, né? Do Dujon Limpa. Então, a gente está concluindo esse primeiro ponto. E aí, respondendo a pergunta da Ana, hoje a gente vai concluir, de fato, porque a gente não vai ter tempo, a gente vai ler o restante. Talvez eu mostre a síntesezinho, o resuminho, só para a gente fechar o resuminho da fase um, né? Para a gente se lembrar do conteúdo. E aí, no final do nosso encontro, a gente vai, então, encerrar hoje, né, de fato. E aí eu vou convidar vocês, a gente vai encerrar a playlist, né? Esse vai ser o último vídeo da playlist do estudo Aquietando a Mente. E aí, na próxima terça, eu vou fazer um convite lá no grupo, dos alunos do Lama Wallace, pra gente se encontrar, que eu nem vou gravar, próxima terça a gente não vai gravar, porque vai ser uma conversa, um encontro pra gente conversar, como é que a gente tá, o que que eu tô sentindo, o que que eu também tô achando, o que que eu pensei, não pensei, certo? Sobre como a gente vai seguir. Porque eu não tá bem claro pra mim o processo, assim, sabe? Então eu queria compartilhar isso com você, mas eu queria fazer isso numa conversa primeiro. A gente vai se ouvir na próxima terça-feira. E a gente não vai nem gravar, pra gente ficar à vontade e conversar. Tá certo? Aí, a partir da terça-feira, a gente vê que a gente sente, assim, que seria interessante ou não. A gente vê, tá bom? Relaxem. A gente continua tendo tarefinhas, né? Porque a gente tem o estudo da quarta-feira de manhã com a G, quem participa, né, do Refúgio Verdadeiro que ela tá fazendo. Tem à noite ainda nós estamos fechando, né, com a Aline, né, o budismo com atitude, mas aí já tá certo que a gente vai seguir com as quatro incomensuráveis, né, que tem não só as práticas das quatro incomensuráveis, mas tem também uma revisão de Shamatha, que é bem interessante, né? E a gente tá voltando no próximo domingo também com o ensinamento sobre inteligência emocional do Lama Alan, né? Então vamos seguir. A gente tem além disso, quem tá no Body Training, quem acompanha outros mestres aí, outras práticas. Então, tarefinha a gente tem bastante para fazer, tá bom? Mas a gente conversa sobre isso na próxima terça. A gente vai ser uma conversa em aberto e nem vai ser gravada, tá certo? Na próxima terça. Beleza? E hoje a gente conclui, para poder a gente fechar direitinho o nosso estudo aqui, né? Tá bom? Vai ser o último vídeo gravado. Então vamos nessa? Fazer as preces. E aí a gente só recebe as bênçãos da nossa prece, né, para conectar com a nossa motivação, com as bênçãos da linhagem. E aí a gente vai para a leitura do texto e depois a gente vê só o resuminho no final, assim, tá bom? Então eu vou fechar os microfones só pra gente não. Eu acho que não vai precisar não, vou fechar não. Deixa assim. Tá todo mundo com o microfone fechado, qualquer coisa a gente fecha. Então deixa eu pegar aqui as preces. Então, queridos, vamos deixar que por alguns instantes a gente solta, né, libera a nossa mente das preocupações, deixa a nossa atenção, nossa consciência percorrer o nosso corpo agora, o local onde ele está sentado. A gente equilibra a nossa postura, solta, né, deixa a nossa respiração fluir naturalmente. E a gente se lembra, né, da nossa motivação para essa prática, que ela possa ser a mais positiva. A gente podendo aspirar, né, que por meio dessa prática, que nós, todos os outros seres, possamos reconhecer a nossa
nossa verdadeira natureza, nossas qualidades inatas, consciência, amor e compaixão, sabedoria. E com essa aspiração, olhando ao redor, todo o nosso mundo, todas as circunstâncias que os seres estão vivendo agora, não só os seres humanos, mas também os outros animais do nosso planeta, que a gente possa aspirar, né? Todos os seres possam de alguma forma se beneficiar da nossa prática, que eles possam receber as bênçãos, seja que caminho eles tenham karma para se conectar. Agora aqui a gente se conecta com o Guru Rinpoche, representando toda a linhagem, os ensinamentos que o Buda Shakyamuni, né, nos deu nesse éon, e que Guru Rinpoche brilhantemente, né, revelou e os tibetanos, né, guardaram em seus corações e praticaram por séculos. E esses ensinamentos vivos chegaram até nós, assim, os nossos mestres. Então a gente tem uma conexão de vidas passadas com esse caminho, assim. Então, com isso em nosso coração, a gente lembra, então, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Lembrando da continuidade da consciência, quantas vidas a gente já pode ter vivido. Agora nós reunimos essa condição favorável de ter essa vida humana preciosa no sentido de ter encontrado o Dharma, ter todas as qualidades e causas e condições para a gente praticar, em especial ter os nossos mestres, né, nos pegando a nossa mão e nos conduzindo no caminho. A gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. Mas aí a gente lembra, né, todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente cuida para transformar toda a nossa vida, todas as circunstâncias em caminho. A gente não perder tempo. A gente, né, se preparar para todas as transformações, todas as mudanças, em especial o momento da nossa morte. E a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente compreende cada vez mais profundamente a natureza interdependente das causas e condições, a natureza do karma. E a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente. Por fim, a gente vai cada vez mais compreendendo a natureza do sofrimento, vendo que a natureza contínua dos 3 reinos do samsara, do desejo, da forma e da não forma, é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente está presa na dualidade, no autocentramento, vão surgir as aflições mentais, delas as ações não virtuosas, delas resultado do sofrimento, da insatisfatoriedade. Então é isso que nos prende, isso é o samsara, a mente do samsara. Reconhecendo então profundamente essa natureza do sofrimento todo pervasivo, o sofrimento da ignorância, a gente então encontra o caminho de saída. E aí essa reflexão nos faz surgir em nós essa determinação, essa renúncia a essa inteligência limitante do samsara e essa busca, esse espírito de emergência, como o Lama fala, para a gente ir em direção ao caminho, ao nirvana, à verdadeira paz. Então a gente renova, né? Surge em nós esse voto, que ao me recordar disso, ao compreender essas circunstâncias, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Então é com essa energia, com essa aspiração que a gente então renova o nosso voto de refúgio bodhicitta. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.
Sangye Chudan Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Ki Drola Pentir Sangye Druparsho Sangye Chodan Suki Choknam Lam Janchu Barudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Ki Drola Pentir Sangye Drupasho. Então, tendo renovado, né, tem feito essas contemplações e renovado os nossos votos de refúgio bodhicitta, é natural surgir em nós essa compreensão, esse desejo de que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que estão próximos, e da aversão aos que estão distantes. Então agora a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, para que toda a nossa confusão, nossa e de todos os seres, possa ser removida, que a gente possa aproveitar as condições desta vida para seguir no caminho, seja como for, mas para avançar, e para que todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos sejam removidos. Que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi no Jansam Pema Ge Sadom Polaya Senchogi Nyudruni Pema June Jesudra Kordukandro Mampekor Keki Jesu Dandrup Ki Jengilaptir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yugi no Jansam Pema Gesar Dompolaya Tsenchogi Nyudruni Pema June Jesudra Kordukadro Mampekor Keki Jesu Dadrup Ki Jengilaptir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Então, sentindo nosso coração, nossa mente, nosso coração aquecido, nossa mente expandida. Com alegria, Guru Rinpoche se dissolve em luz, na esfera luminosa, radiante, com as 5 cores de sabedoria. Essa esfera radiante, luminosa, vem para o topo da cabeça nossa, de todos os seres. Se dissolve em nós. E agora aqui nós reconhecemos, recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Repousamos aí nesse reconhecimento por alguns instantes.
pelo menos nos abrimos para essas bênçãos. Então, queridos, esse lugar, então, com essa calma, então a gente se abre para a gente ouvir, né, as palavras do Vajra nascido do lago, tá bem? E a gente então retoma a leitura do texto raiz que a gente começou na última terça e a gente vai concluir agora. Deixa eu compartilhar aqui. Então a gente estava vendo no capítulo da Tomando a Mente como Caminho, né? No capítulo anterior, Tomando a Mente como Caminho, foi o último capítulo aqui, capítulo 4. A pergunta do Bodhisattva Grande Vacuidade Limitada pediu para o mestre, né, o Vajranasi do Lago, o mestre Bhagavan, por favor, ensine-nos caminho profundo que libera os discípulos. Então ele fala das preliminares, a importância das preliminares, depois da importância de você encontrar um lugar quieto, fundir a sua mente com a mente do guru, fazer guru yoga, e aí ele dá as instruções do que praticar. Então, primeira coisa, ver a primazia da mente, entre corpo, fala e mente, o que é primordial. Depois, tendo reconhecido que a mente é primordial, ver a vacuidade da mente. Onde é que ela está, como é que ela se apresenta, o que é essa mente. Depois, tendo visto que ela não é encontrável, né, que ela não tem características, que ela é apenas se mostra incessante, ver a natureza essencial da mente. Que aí vê o que a mente é como espaço. E aí a gente viu que esse reconhecimento nos coloca no lugar de reconhecer a base da mente, a natureza essencial da mente, que é a consciência substrato. Eu vou reler só então esses dois últimos parágrafos para a gente então seguir o diálogo, né, do mestre com o discípulo. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para quem está pronto. Então, tendo explicado então essa primeira fase, essa primeira abordagem de Vipassana na natureza da mente, ele diz, né? Então você chega a reconhecer, quando você olha a natureza essencial da mente, que é espaço externo inseparável do espaço interno, aí uma vez então que a consciência límpida e clara tenha se recolhido para o domínio central do espaço vazio que tudo permeia, ela terá sido direcionada para o interior. Naquele momento, a mente e todas as aparências desaparecem, à medida que se dissolvem completamente em um vácuo que tudo permeia, eticamente neutro, substrato. Pelo poder da autoapreensão, a natureza essencial deste vácuo grandioso que tudo permeia, a base dos fenômenos, né, do samsara, surge como a mente, a consciência substrata, né, e os seus pensamentos. Isso é certo. Então, já que o espaço e luminosidade nada mais são do que a mente, ela própria se torna eu e outros, pelo poder das circunstâncias contribuintes de sua claridade irradiante. Tomando então a mente como caminho, uma pessoa de faculdades superiores realiza diretamente a natureza da existência da talidade, a realidade última, e atinge a consumação de samsara e nirvana, alcançando a liberação no domínio absoluto do espaço prístino. Uma pessoa de faculdades medianas atinge essa certeza no reino da não-forma,
E uma pessoa de faculdades inferiores experimenta o êxtase no reino da forma. Para uma pessoa cujas faculdades são mais básicas, o caminho é experimentado como felicidade no reino do desejo. Por favor, mestre, explique como isso acontece. Aí vem agora então o capítulo das instruções explícitas. Ele vai mostrar agora o caminho mesmo agora de shamatha, né, de tomar a mente como caminho. Ele respondeu, o mestre então respondeu: ó Vajra da mente, primeiro funda essa mente com o espaço externo e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, fixe a sua atenção em uma pedra, em um bastão, em uma representação física do Buda, em uma letra, e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, imagine um bindo, uma esfera, né, de luz de 5 cores, radiante e claro em seu coração. Fixe a sua atenção nele e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então ele dá aquela instrução de 21 dias para a gente fazer meio que um teste. Para alguns, isso posiciona a mente em um estado de bem-aventurança, clareza e vazio. Essa experiência, desprovida de pensamentos, como um oceano sem ondas, é chamada de quiescência com sinais. Aí ele vai falar sobre os obstáculos que podem vir se você não conseguir, nesses 21 dias, chegar nessa experiência de bem-aventurança, clareza e vazio. As obstruções psicofísicas. Alguns praticantes não conseguem acalmar os seus pensamentos, porque a sua mente é muito agitada nesses 21 dias, né? E eles experimentam dores desconfortáveis e doenças no coração, no canal de força vital e assim por diante. Aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar ou com mentes grosseiras, podem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe. Tais pessoas devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. A quietude, sem pensar em coisa alguma, é chamada de quietude no domínio da natureza essencial da mente. Os movimentos e surgimentos dos vários pensamentos são chamados de flutuações. Não permitir que quaisquer pensamentos surjam sem serem notados, que nenhum pensamento passe despercebido, mas reconhecê-los com atenção plena e introspecção é chamado de consciência. Com essa explicação, atinja a compreensão desses pontos, os 3 pontos principais: a quietude, o movimento e a consciência. É o primeiro passo para a gente entrar na prática de tomar a mente como caminho e repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. É reconhecer primeiro a quietude da consciência, os movimentos da mente. E isso é, exatamente reconhecer isso é a própria consciência operando, né? A clareza acontecendo. Então, estabelecendo a mente em seu estado natural. Agora aqui ele começa realmente a dar todos os passos, então, de como a gente, então, praticar os 4 tipos de atenção plena. Então, assim, para permanecer por um longo tempo no domínio da natureza essencial da mente, eu devo estar alerta. Veja que aqui é o Vajranasi do Lago respondendo a pergunta ainda, né? Então ele vai, entre aspas, ele vai dizer uma frase aqui. Assim, que é o que a gente vai, enquanto praticante, vai pensar. Ele diz, assim, para permanecer por um longo tempo no domínio da natureza essencial da mente, eu devo estar alerta, observar os movimentos, manter o meu corpo alinhado e manter a atenção plena vigilante. Aí fecha aspas. Quando você diz e pratica isso,
os pensamentos flutuantes não cessam. No entanto, sem perder-se neles como de hábito, a consciência plena os expõe. Dedicando-se a esta prática constantemente, em todos os momentos, tanto durante quanto entre as sessões de meditação, finalmente todos os pensamentos sutis e grosseiros se acalmarão na expansão vazia da natureza essencial de sua mente. Você se aquietará em um estado sem flutuação, no qual experimentará alegria como o calor de uma fogueira, clareza como o nascer do sol e ausência de conceitos como um oceano sem ondas. Ansiando por esse estado e acreditando nele, você não suportará ter de se separar dele e se agarrará a ele. O perigo que tem é a gente se fixar nessas 3 qualidades que a gente vai reconhecer à medida que a gente vai aquietando a mente, né, e chegando próximo do atingimento de Shamatha. Aí, se você se fixar a bem-aventurança, isso o lançará ao reino do desejo. Se você ficar fixada e morre, vai para o reino do desejo. Se você se fixar a clareza, isso lançará ao reino da forma. Se você se fixar a ausência de conceitos, será lançado ao ápice da existência mundana. Portanto, entenda que, embora esses sejam sinais indispensáveis de progresso para os indivíduos que ingressam no caminho, então, embora essas 3 qualidades que você vai experimentar, né, bem-aventurança, clareza e ausência de conceitos, embora esses sejam sinais indispensáveis de progresso para os indivíduos que ingressam no caminho, é um engano ficar preso a eles indefinidamente. A gente vai experimentar essas qualidades, mas não vamos nos fixar. Essa é a chamada quiescência comum do caminho. E se você alcançar a estabilidade nela por um longo tempo, terá alcançado o aspecto crítico da estabilidade em seu fluxo mental. No entanto, saiba que entre as pessoas não refinadas desta era de degenerescência, muito poucas parecem atingir mais do que uma estabilidade transitória. Hoje em dia, as deidades surgem para algumas pessoas que estabelecem a sua atenção sobre elas. Para alguns, surgem visões de terras puras de Buda, e eles estabilizam e repousam as suas mentes nelas. Alguns experimentam especialmente bem-aventurança, clareza e ausência de conceitos, e aí se estabelecem. Para outros, surgem imagens de seus gurus, arco-íris, luz e bindos, e então eles repousam sobre esses objetos, e assim por diante. Entenda que, devido ao funcionamento dos canais e elementos de cada indivíduo, as experiências particulares não são as mesmas. Aí ele vai falar sobre os Nyam, sinais da experiência meditativa. Então, grande vacuidade ilimitada perguntou: ó mestre Bhagavan, por favor, explique como experiências meditativas surgem como resultado de tal prática. Ele respondeu: ó Vajradamente, a consciência é revelada de forma clara em todos os tantras, transmissões orais e instruções práticas do passado. Entre eles, eu não descreverei mais do que uma simples fração das formas como os sinais da experiência ocorrem. Pelo fato de as constituições e faculdades individuais serem inimaginavelmente complexas e a variedade de experiências ser igualmente inimaginável, eu sei que não há uniformidade entre elas. Portanto, entenda que eu falarei apenas nos termos mais gerais. Então, ele segue, então. A variedade inconcebível e indeterminada de experiências é inexprimível. Mas mestres com grande experiência, com proficiência em explicar os estágios e caminhos, e com percepção extrasensorial devido à força de sua grandiosa sabedoria, esses mestres possuem conhecimento e clareza. Da mesma forma,
Embora os Vidyadharas, desde os Vidyadharas maduros até os Vidyadharas com domínio sobre a vida, embora eles possam não ter conhecimento imediato da forma como as experiências ocorrem, experiências meditativas ocorrem, eles a conhecem diretamente por meio da percepção extrasensorial. Mesmo sem isso, eles, os Vidyadharas, podem liberar os outros de suas experiências, adaptando e interpretando as instruções. Por exemplo, devas, rishis, brahmanes, acharyas e outros que praticam samadhi, né, o cultivo da concentração, eles cultivam-no focando várias sílabas semente. Como resultado, seja qual for o propósito que tais sílabas tenham na meditação que eles estão fazendo, né, ele pode ser realizado, esse propósito pode ser realizado posteriormente, quando essas sílabas forem recitadas. E seja qual for a doença que foquem, pela recitação das sílabas para tal doença, esses rishis, devas, brahmanes, acharyas, eles podem posteriormente beneficiar homens e mulheres. Da mesma forma, Vidyadharas, são seres do caminho, né, do caminho da grande perfeição, que tem já a visão. Então, da mesma forma, os mestres Vidyadharas podem intuitivamente identificar todas as doenças, ou, revelando técnicas de meditação e recitação com esse propósito, eles podem dissipar todas as doenças, exceto algumas poucas, que são incuráveis devido a karmas do passado. Assim sendo, é desnecessário dizer que eles, os Vidyadharas, podem guiar as experiências de um yogi no caminho. Então, ele está falando dos mestres com grande experiência, né? Agora, se mestres tolos, sem quaisquer dessas qualidades, derem instruções aos alunos e disserem que todas essas experiências surgirão no fluxo mental de um único indivíduo, estarão enganando a si próprios e aos outros. E a força vital de seus alunos será vítima de maras, de obstáculos. Por quê? Porque podem surgir distúrbios externos, como exibições mágicas de deuses e demônios, distúrbios internos, incluindo várias doenças físicas, e distúrbios secretos, por experiências imprevisíveis de alegria e pesar. Ao dar instruções sobre a natureza da mente, mestres tolos e sem inteligência explicam as causas das experiências perturbadoras. Mas, ainda assim, quando elas ocorrem, tais mestres não as reconhecem, tem um errinho aqui, não as reconhecem como tal, e as confundem com doenças. Em seguida, esses mestres tolos, eles misturam tudo, culpando os demônios por tais experiências. Eles pensam que a ansiedade pressagia a morte e insistem que seus alunos devem recorrer a rituais e outras defesas. Mas o que quer que façam acaba se tornando totalmente prejudicial aos alunos, né? Sem lhes trazer um mínimo de benefício. E ao final, a morte é a única saída. Desta forma, o mestre tolo, né, se torna um mara para seus alunos, como se ele lhes tivesse dado um veneno mortal. Pondere sobre este ponto cuidadosamente e aplique os meios hábeis. Quando a meditação é introduzida com terminologia especial, como insight, e assim por diante, né, essas terminologias, quando a meditação é introduzida com terminologia especial, como insight e assim por diante, existem muitas explicações sobre os estágios do caminho. Aqui, no nosso próprio caminho, a atenção plena é apresentada como sendo um vaqueiro e os pensamentos como sendo vacas. A sua manifestação vívida e estável, sem interrupção, por variadas expressões de expectativa, medo, alegria ou tristeza, é chamada de atenção plena emaranhada. Aí ele vai falar então dos nyamas quanto sinais de progresso, né? As experiências que indicam sinais de progresso. Em geral, há alguns sinais de progresso para os indivíduos que tomam as aparências e a consciência como caminho. Aí ele vai listar, né? Começa. A impressão de que todos os seus pensamentos estão causando prejuízos ao seu corpo, fala e mente,
como pedras rolando montanha abaixo, esmagando, destruindo tudo em seu caminho. Estamos falando aqui de experiências meditativas que vão surgir se a pessoa que praticou as preliminares, entrou em retiro e está realmente cultivando a atenção plena, né? Primeiro reconhecendo a quietude da consciência, os movimentos da mente, aí repousando tomando a consciência, né, e as aparências como caminho. Então, numa prática intensa, esses sinais podem acontecer, né? Que são sinais de progresso, ele vai chamar de sinais de progresso. A prática está funcionando, né? Está dragando o samsara, né? Outro sinal de progresso, uma dor aguda em seu coração como resultado de todos os seus pensamentos, como se você tivesse sido perfurado pela ponta de uma arma. Também pode surgir a sensação de bem-aventurança e êxtase, de que a quietude mental é prazerosa, mas o movimento é doloroso. O movimento de pensamentos é doloroso. Pode também surgir que a percepção de todos os fenômenos como sendo partículas coloridas brilhantes. Pode também surgir a dor insuportável por todo o seu corpo, da ponta dos cabelos até a ponta das unhas dos pés. Outros sinais de progresso pode ser a sensação de que até mesmo alimento e bebida são prejudiciais, como resultado de ter sido atormentado por uma variedade dos 404 tipos de distúrbios complexos e identificáveis de vento, bile, fleuma e assim por diante. Fleuma explica aqui a classificação da medicina tibetana, né? Das doenças. Também pode surgir como sinal de progresso uma inexplicável sensação de paranoia ao encontrar outras pessoas, visitar as suas casas ou estar na cidade. Também pode surgir uma esperança compulsiva em tratamentos médicos, adivinhações e astrologia. Pode surgir também infelicidade tão insuportável que você pensa que seu coração vai explodir. Pode surgir insônia à noite ou sono irregular, como o de alguém que está gravemente doente. Pode surgir tristeza e desorientação ao acordar, como um camelo que perdeu o seu amado filhote. Pode surgir também a convicção de que ainda há algum entendimento ou conhecimento decisivo que você precisa ter, e o anseio por ele, como uma pessoa com sede desejando água. Pode também acontecer o surgimento de todos os tipos de pensamentos decorrentes das aflições mentais dos 5 venenos, um após o outro, de modo que você tem que persegui-los, por mais doloroso que seja. Também pode surgir vários impedimentos da fala e doenças respiratórias. Todos os tipos de experiências podem ocorrer, chamadas de experiências porque todos os pensamentos são expressões da mente, onde todas as manifestações de alegrias e tristezas são experimentadas dessa forma e não podem ser articuladas. No entanto, todas as experiências de alegrias e tristezas são simultaneamente esquecidas e desaparecem. Também pode surgir a convicção de que há algum significado especial em todos os sons externos que você ouve e nas formas que você vê, pensando, isso deve ser um sinal ou um presságio para mim. E compulsivamente você vai ficar, né, especulando sobre o cantar dos pássaros e sobre tudo mais que você vê e sente. Também pode surgir a sensação de sons externos e vozes de seres humanos, cães, pássaros e assim por diante, todos perfurando o seu coração como espinhos. Pode surgir também raiva insuportável devido à paranoia de pensar que todo mundo está fofocando sobre você e o rebaixando. Também podem surgir reações negativas ao ouvir e ver os outros fazendo piadas e rindo, achando que eles estão rindo de você e lhe retaliando verbalmente. Também pode surgir desejo compulsivo pela felicidade dos outros ao observá-los, devido à sua própria experiência de sofrimento. Também pode surgir medo e terror de armas, e até mesmo de seus próprios amigos, pois a sua mente está tomada por um fluxo constante de ansiedades. Também tudo ao seu redor
pode estar, né, tudo ao seu redor pode surgir como levando a todos os tipos de esperanças e medos. Também podem acontecer premonições sobre outras pessoas que virão no dia seguinte ao ir para a cama à noite. Também medo, raiva, apego obsessivo e ódio incontroláveis quando surgem imagens, vendo os rostos, as formas, as mentes e as conversas dos outros, além de demônios e assim por diante, o que o impede de cair no sono. Podem surgir também choro devido à reverência e devoção por seus gurus, devido à sua fé e devoção pelas três joias, ao seu sentido de renúncia e desilusão com Sansara, e à sua sincera compaixão pelos seres sencientes. A gente pode ficar com esse choro assim, né? Sensível por tudo isso. Pode também surgir o desaparecimento de todo o seu sofrimento e a saturação de sua mente com clareza radiante e êxtase, como no espaço prístino, apesar de experiências grosseiras poderem preceder essa clareza radiante. Também pode surgir o sentimento de que deuses e demônios estão realmente carregando consigo sua cabeça, membros e órgãos vitais, deixando para trás apenas um rastro de vapor. Ou simplesmente pode surgir a sensação de que isso está acontecendo ou de que está ocorrendo em um sonho. Depois, toda a sua angústia desaparece e você experimenta uma sensação de êxtase, como se o céu tivesse se tornado livre de nuvens. Em meio a isso, podem ocorrer os 4 tipos de atenção plena, que aqui, no caso, o Lama, quando explicou que eram as 4 fundações da atenção plena, e várias sensações agradáveis e desagradáveis. Os amigos espirituais que ensinam este caminho apropriadamente devem saber e entender, os mestres, né? Os amigos espirituais que ensinam este caminho apropriadamente, devem saber e entender que essas experiências não são as mesmas para cada um. Portanto, tenha isso em mente. Aí ele fala de Nyam, experiências que surgem de diferentes constituições psicofísicas, né? Que há diferenças porque cada um tem constituições diferentes, né? Para uma pessoa com constituição de fogo, uma sensação de alegria é proeminente. Para aqueles com constituição de terra, uma sensação de embotamento é proeminente. Para aqueles com constituição de água, uma sensação de clareza é proeminente. Para aqueles com constituição de ar, sensações desagradáveis são proeminentes. E para aqueles com constituição de espaço, uma sensação de vazio é proeminente. Aí vem o tópico sobre realizando a prática. Então, a prática de Shamatha. Então, estamos no caminho de tomar a mente como caminho, tomando a consciência e as aparências como caminho. Então, depois que todas as sensações agradáveis e desagradáveis tiverem desaparecido no espaço da consciência, simplesmente deixando os pensamentos livres, sem fazer nada com eles, todas as aparências perdem a capacidade de ajudar ou causar dano, e você pode permanecer nesse estado. Você também pode ter uma sensação extraordinária de bem-aventurança, de clareza e de ausência de conceitos, visões de deuses e demônios, e um pequeno grau de percepção extrasensorial. Os canais e elementos funcionam de forma diferente para cada pessoa. Portanto, aqueles com predominância dos elementos terra e ar normalmente não têm experiência de percepção extrasensorial ou visionárias. Principalmente as pessoas com elemento fogo e água proeminentes experimentam percepção extrasensorial e visões. Aí ele vai agora, então, o capítulo que ele vai realmente falar sobre a prática, né? A realização de Shamatha. Então, agora, classificando os diferentes níveis pelo nome, a visão superior com a atenção plena unifocada, na qual movimento e atenção plena estão unificados, é chamada de insight, né? Visão superior.
Se uma sensação de quietude predominar neste momento, é chamada de união de quiescência e insight. De que maneira essa visão é superior? Anteriormente, ainda que você observasse com grande diligência, a sua mente estava obscurecida por movimentos subconscientes, né, de pensamentos, e por lassidão e embotamento. E então, era difícil ver os pensamentos. Mas agora, mesmo sem grande esforço, todos os pensamentos que surgem se tornam aparentes e você os detecta muito bem. Então aqui nós estamos entrando no primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena unifocada. Em relação às visões experienciadas nesse estágio, alguns yogis veem tudo. Deixa eu só ver aqui, deixa eu pegar aqui. Isso. Alguns yogis veem tudo. Para onde quer que olhem, como formas de deidades e como bindos vibrantes. Quando eles chegam nesse ponto aqui, né, de atingir essa quiescência, que essa atenção plena unifocada, que é o primeiro nível de atenção plena, em relação às visões experienciadas nesse estágio, alguns yogis veem tudo, para onde quer que olhem, como formas de deidades e como bindos vibrantes. Alguns veem diferentes sílabas semente, luzes e várias outras formas. Alguns veem terras puras de Budas, terras desconhecidas, melodias, canções, falas de vários seres desconhecidos e multidões de todos os tipos de viras e dakinis, dançando e exibindo várias expressões. Para alguns, todas as visões, sons, cheiros, sabores e sensações táteis surgem como sinais e premonições. Nesse estágio aí, do primeiro tipo de atenção plena. Alguns têm a sensação de observar muitas deidades, com e sem forma, através da clarividência. Após meditar profundamente desta forma, qualquer sensação de alegria ou tristeza pode disparar a unificação de atenção plena e da conceituação. Então, como os nós de uma cobra se desenrolando, tudo o que surge se dissolve no ambiente externo. Depois, tudo parece desaparecer por si só, resultando em uma liberação natural. Aparências e consciência tornam-se simultâneas, de forma que os eventos parecem ser liberados, os eventos que surgem, né? As aparências, parecem ser liberados tão logo são testemunhados pela consciência que está ali presente. Assim, surgimento e liberação são simultâneos. Quando as coisas surgem de seu próprio espaço, são liberadas de volta em seu próprio espaço, como relâmpagos cintilando no céu e desaparecendo de volta nele. Uma vez que isto aparece ao se olhar para o interior, é chamado de liberação na expansão. Todas essas formas são, na verdade, a unificação da atenção plena e das aparências, implicando o foco único da atenção. Então, aqui ele explica o primeiro tipo de atenção plena unifocada e o que acontece nesse momento. Então, depois que todas as experiências de visões agradáveis e desagradáveis tiverem se dissolvido no espaço da consciência, esta repousará em sua própria clareza radiante e imaculada. Quaisquer pensamentos e memórias que surjam, não se fixe a essas experiências. Não as modifique ou julgue, mas permita que elas surjam enquanto vagueiam para lá e para cá. Ao fazer isso, esforço envolvido na apreensão vívida e estável, como no caso dos pensamentos apreendidos pela atenção plena tensa, o esforço desaparece por si só. Tal esforço faz com que a mente insatisfeita busque objetos mentais compulsivamente. Algumas vezes, sentindo-se insatisfeito como se algo lhe faltasse, você pode se envolver compulsivamente com muitas atividades mentais, implicando concentração tensa e assim por diante. Então, quando você atinge o primeiro tipo de atenção plena, você vai caminhar para uma natural ausência de esforço. Porque se você manter esforço, você vai experimentar isso aqui.
Você vai compulsivamente se envolver em muitas atividades mentais, implicando concentração tensa e assim por diante. Então, aqui, cada vez mais, o esforço vai ser liberado. Aí, as armadilhas, os riscos nos estágios avançados de Shamatha. O que pode acontecer, então, quando a gente está indo em direção ao segundo tipo de atenção plena, depois do terceiro e o quarto, né? Em relação ao segundo. Então, nesta fase, a consciência repousa em seu próprio estado. A atenção plena surge e, por haver menor fixação às experiências, a consciência se estabelece em seu próprio estado natural, inalterado. Desta forma, você chega a um estado de atenção plena naturalmente estabelecida, que é o segundo tipo de atenção plena. Atenção plena manifesta. Essa experiência é suave e tranquilizadora, na qual a consciência clara e límpida não é beneficiada e nem prejudicada por pensamentos. E você experimenta uma extraordinária sensação de quietude, sem a necessidade de modificar, rejeitar ou adotar coisa alguma. Se nesse momento você está atingindo, né, o segundo tipo de atenção plena, se nesse momento que a atenção plena manifesta, se nesse momento você não for aconselhado por um bom professor espiritual, poderá pensar, ele vai falar dos riscos, né, agora, poderá pensar, agora uma visão e um estado meditativo extraordinários e incomparáveis surgiram no meu fluxo mental, que são difíceis de compreender e que não podem ser compartilhados com mais ninguém. Isso é o que você diria, né, entre aspas. Ao depositar a sua confiança e convicção nisso, sem discutir com ninguém, você poderá se deludir por um tempo. Ainda que discuta a sua situação com um amigo espiritual, a menos que essa pessoa, que esse amigo espiritual, saiba como ouvir criticamente e responder de forma persuasiva, você se desviará muito do caminho. Se ficar aprisionado aí pelo resto de sua vida, isso irá amarrá-lo e impedir que você transcenda o reino da existência mundana. Portanto, tenha cuidado. Particularmente, a experiência de clareza pode resultar em visões de deuses e demônios. É uma outra coisa que pode acontecer. Que você vai estar experimentando clareza, né, quietude, clareza, bem-aventurança. Então, particularmente nesse momento da prática, a experiência de clareza pode resultar em visões de deuses e demônios. E você pode pensar que está sendo subitamente atacado por demônios. Às vezes, isso pode até ser verdade. Mas, ao pensar que é clarividente e repetidamente fixar-se a deuses e demônios, no final você se sentirá como se tivesse sido tomado por eles. Então, por mentalmente evocar deuses e demônios e espalhar que você é clarividente, no final a sua meditação será toda sobre demônios e a sua mente será possuída por eles. Então, seus votos e compromissos sagrados se deteriorarão, você se afastará muito do Dharma, se perderá nas atividades mundanas desta vida e se confundirá com rituais mágicos. Ao buscar alimento e riqueza, sem nem mesmo um traço de contentamento, a sua mente será capturada pela fixação, pelo apego e pelo desejo intenso. Se morrer nessa situação, você renascerá como um demônio malévolo, tendo acumulado as causas para experimentar o ambiente e o sofrimento de um fantasma faminto que vagueia pelo céu. Sua visão e meditação se desviarão e você permanecerá deludido para sempre no samsara. Quando pessoas de faculdades mentais medianas ou inferiores entram neste caminho, os sinais do caminho certamente ocorrerão, mas se elas se fixarem a qualquer coisa, serão novamente aprisionadas por essa fixação. Sabendo que tais experiências são altamente enganosas e não confiáveis, estabeleça sua consciência em seu estado natural, sem fixações, sem expectativas, medos, sem rejeição ou afirmação. Ao fazer isso, essas experiências serão espontaneamente liberadas em sua própria natureza, como névoa desaparecendo no céu.
saiba que isso é verdade. Então, tem a experiência direta, né? Veja. Ó Vajra da mente. Aí ele está concluindo aqui, ó. Não há como dizer quais tipos específicos de experiências boas ou más podem surgir. Todas as técnicas, desde a realização da quiescência até a manifestação da consciência lúcida, simplesmente levam a experiências. Todas as técnicas vão levar a experiências. E assim, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, entenda que identificar tudo isso como experiências, como nhams, é um ponto crucial e a quintessência do conselho prático. Então, tenha isso em mente e realize. Agora ele vai explicar depois os outros dois tipos. Então, grande vacuidade ilimitada perguntou: ó Bhagavan, se todas as experiências, quer sejam agradáveis ou grosseiras, estão longe de serem o caminho para a onisciência e não trazem tal benefício, por que deveríamos praticar a meditação? Mestre, por favor, explique. O Bhagavan respondeu: ó Vajra da mente, quando indivíduos com mentes grosseiras e disfuncionais, nós todos aqui, né, agitadas por pensamentos discursivos, entram neste caminho, ao reduzirem o poder de seus pensamentos compulsivos, as suas mentes se tornam cada vez mais estáveis e eles atingem uma estabilidade inabalável. Por outro lado, mesmo se as pessoas identificarem a consciência lúcida, mas não continuarem praticando, elas sucumbirão às falhas da indolência espiritual e da distração. Então, mesmo que pratiquem, devido à distração, elas se perderão na delusão sem fim. A mente, que é como um paralítico, e a energia vital, que é como um garanhão cego e selvagem, esses dois, né, que estão juntos, a mente e a energia vital, são domadas amarrando-as com a corda da experiência meditativa e da atenção firmemente mantida. Uma vez que as pessoas de faculdades mentais embotadas reconhecem a mente, elas a controlam com as rédeas da atenção plena e da introspecção, que vai ser o caminho de Shamatha, né? Atenção plena, introspecção, para ir olhando, nesse caso aqui, repousando na quietude da consciência e meus movimentos da mente, sem se fixar, sem seguir, sem rejeitar. Consequentemente, então, uma vez que as pessoas de faculdades mentais embotadas reconhecem a mente, elas a controlam com as rédeas da atenção plena e da introspecção. Consequentemente, como resultado de sua experiência e meditação, elas têm a sensação de todos os pensamentos grosseiros e sutis terem desaparecido. Por fim, elas experimentam um estado de consciência não estruturada, desprovida de qualquer coisa sobre a qual meditar. Então, quando a sua consciência atinge o estado da grandiosa não meditação, aqui ele resumiu o caminho rapidinho, assim, né? Que se a gente praticar, o que vai acontecer, né? Então, quando a sua consciência atinge o estado da grandiosa não meditação, o seu mestre o aponta, e assim as pessoas não se perdem. Então, aqui ele resumiu o caminho todo. Então, para que isso ocorra, primeiro você se submete a grandes esforços na busca pelo caminho. Toma o movimento dos pensamentos como caminho e, por fim, quando a consciência se estabelece em si própria, isso é identificado como caminho. Até que a atenção ou consciência não estruturada do caminho se manifeste e repouse em si mesma, devido às perturbações de sua mente aflita, você deve atravessar gradualmente experiências difíceis, como as que foram discutidas. O Bodhisattva, grande vacuidade limitada, então perguntou: ó Bhagavan, os pensamentos devem ser removidos ou não? Se sim, a consciência deve surgir novamente, após a mente ter sido purificada? Mestre, por favor, explique. O mestre respondeu: ó Vajra da mente, a corda da atenção plena e da atenção firmemente mantida
é dissolvida pelo poder das experiências meditativas, até que finalmente a mente comum de um ser comum desaparece, por assim dizer. Consequentemente, o pensamento compulsivo cessa e pensamentos errantes desaparecem no espaço da consciência. Então, você desliza para o vazio do substrato, no qual o próprio ser, os outros e os objetos desaparecem. Então, ele descreve aqui rapidamente, sucintamente, o terceiro tipo de atenção plena, que é a ausência de atenção plena, que é quando você experimenta o vazio do substrato, nesse momento. Agora, fixando-se as experiências de vazio e clareza, enquanto olha para dentro, as aparências de si mesmo, dos outros e dos objetos desaparecem. Essa é a consciência substrato. Então, que é o quarto tipo de atenção plena, que é o atingimento de shamatha. A atenção plena auto-manifesta. Que aqui você encontrou o vazio, o substrato e agora a própria consciência substrato. Você reconhece a própria consciência substrato. Alguns mestres dizem que o substrato ao qual você desce é a liberação das elaborações conceituais, ou o sabor único, enquanto outros dizem que ele é eticamente neutro, que é o que ele vai dizer. Seja qual for a denominação, na verdade, você alcançou a natureza essencial da mente, que é reconhecer a consciência substrato. E aí vem, então aqui é a conclusão dos 4 tipos de atenção plena. Você atingiu o 4º tipo de atenção plena auto-manifesta. Aí ele segue com esse último tópico, que é possibilidades mais profundas da prática de shamatha. Por outro lado, alguém com entusiástica perseverança pode reconhecer que este não é o caminho autêntico, chegar e repousar na consciência substrato. E prosseguindo na meditação, todas as experiências corrompidas pelo apego a um estado de apagamento, de vazio, de luminosidade, que são as qualidades de você repousar na consciência substrato, todo o apego a essas qualidades desaparecem no espaço da consciência como se você estivesse despertando. Aquele que continua praticando, com entusiástica perseverança, tendo atingido o shamatha. Então você pode experimentar isso, né? O apego às qualidades de repousar na consciência substrato somem, desaparecem no espaço da consciência, como se você estivesse despertando. Depois disso, as aparências externas não são impedidas. E a corda da atenção plena interna e da atenção firmemente mantida é cortada. Então, você não está mais limitado pelas restrições da boa meditação, nem cai de volta em um estado comum, devido à ignorância perniciosa. Pelo contrário, a consciência luminosa, translúcida e sempre presente brilha, transcendendo as convenções de visão, meditação e conduta. Sem dicotomizar, sem separar, identidade e o objeto, de forma que você pode dizer isto é consciência e isto é objeto da consciência, a mente auto-originada primordial, Rigpa, é liberada da fixação às experiências. Quando você se estabelece em uma espacialidade na qual não há cogitações ou referentes para a atenção, todos os fenômenos se tornam manifestos, pois o poder da consciência está desimpedido. Os pensamentos se fundem com seus objetos, desaparecendo ao se tornarem não duais em relação aos objetos e se dissolvem. É que o Lama disse que ele usou aqui, tentou explicar o inexplicável, usando umas palavras aqui de forma para falar da experiência da não dualidade, de como a Rigpa experimenta suas próprias aparências como inseparáveis. Então, uma vez que nenhum único pensamento tem um referente objetivo, eles não são pensamentos de seres sencientes. Em vez disso, a mente é transformada em sabedoria, o poder da consciência é transformado e a estabilidade é alcançada. Entenda que isto é como a água que está livre de sedimentos. Então, aí foi o fim da fase 1.
no texto raiz da fase 1. Que a gente, nesses 72 encontros, tentamos compreender um pouco usando as explicações do Lama no livro, né, nesse livro que é uma explicação mais antiga, e também os ensinamentos do retiro do Tantra Vajra de 2019, que a gente teve a oportunidade de ouvir junto, né, enquanto a gente estava caminhando aqui, né. E aí eu queria só mostrar para vocês o resuminho, assim, um arquivo aqui com um resuminho dessa fase 1, só para a gente visualizar, que depois eu posso até compartilhar lá no grupo, tá? Deixa eu colocar aqui. Só o resuminho dessa fase 1. Peraí, sorry. Cadê aqui? Share. Ok. Então, aqui tá, eu peguei um pouco do Vajra Essence com o do Tantra Vajra, né? O resuminho aqui. Porque no Tantra Vajra ele não fala das preliminares. Mas eu trouxe esse trechinho aqui que ele traz no Vajra Essence que a gente viu. Então aqui essa fase 1, tomando a mente como caminho, o Lama lembra pra gente que ela fala... Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Vocês estão enxergando? Vou aumentar mais um pouquinho, deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Tá. Então deixa eu fazer assim. Então a fase 1, que é o tomando a mente como caminho, então mais pra cá. Pronto. O Lama fala que essa fase do Tantra Vajra, porque eles são 7 fases, né? Então a fase 1 fala com o poder da nossa observação direta. Porque vai haver o que nessa fase? O refinamento da atenção plena. Observando a mente, a consciência, né? A mente, ou seja, os pensamentos, os movimentos e a consciência. Então é uma abordagem científica, essa fase 1 de Shamatha. Não tem... você vai sentar e olhar diretamente para a mente, assim, né? Você vai refinar o poder da atenção plena. Aí, o ponto inicial dessa fase ele lembra no Vajra Essence, treine nas preliminares comuns, externas e incomuns internas. Depois disso, o caminho para a prática principal é este. Primeiro, retire-se para uma floresta isolada, reze para o seu guru. Se você quiser realmente mergulhar para atingir Shamatha. Então você tem que ter uma base das preliminares. Depois você retira-se para um local onde você possa praticar de fato, assim, sem ser perturbado, né? Reze para o seu guru e, fundindo a sua mente com a de seu guru, relaxe por alguns instantes, né? Essa foi o conselho que ele deu antes de ele começar a falar. Aí ele vai dizer: examine o corpo, a fala e a mente e reconheça qual é o primordial, como o monarca que tudo cria. Então a gente vai ver quem é o primordial, reconheça a primazia da mente na nossa experiência. Enquanto a gente não entender que a mente é que constrói a nossa experiência, a gente não vai estar ainda com as condições para a gente realmente mergulhar num caminho desse. Né? A gente vai querer fazer qualquer outra coisa, vai trabalhar o corpo, vai trabalhar a energia, vai não sei o quê, não vai entender que é a mente que é o ponto. E a gente vai estar pronto para parar e olhar para a mente. Né? Aí depois ele vai dizer, aí ele vai nos conduzir, né, então, sendo a mente o primordial, qual é a natureza da mente? Aí ele vai, né, veja a vacuidade da mente, né? Aí vai ver que a forma e a cor do monarca que tudo cria, assim como a sua origem, localização e destino, são a expansão livre de objetos, são vacuidade. Você não encontra características na mente. Não encontra forma, nem cor, nem origem, nem localização e nem destino. E aí ele vai dizer né, que quando você faz essa primeira etapa, que é a etapa de Vipassana, a vacina de Vipassana, para você realmente estar pronto para tomar a mente como caminho, às vezes fazendo só essa prática, a gente já pode encontrar a manifestação espontânea da natureza do caminho do atravessar, que é o que vai acontecer com os indivíduos superiores, de capacidades superiores. Só fazer olhar para a natureza da mente e ver que a mente é vazia, a gente pode simplesmente atravessar para Rigpa. Então, indivíduos simultâneos, eles entram no caminho sem base e sem raiz, porque eles podem reconhecer diretamente Rigpa nesse processo. Outros deveriam repousar no espaço e em 3 semanas entrarão no caminho do mistério definitivo. Na verdade, aqui, no Tantra Vajra,
ele vai pedir para a gente repousar no espaço, depois repousar no objeto externo e repousar num bindo imaginado no coração. Aquele teste de 3 semanas, né? E aí a gente pode atingir Shamatha e aí entrar no caminho, certo? Que aí a gente, tendo, né, atingido o Shamatha, a gente vai já vai seguir o processo, já está pronto para receber nessas 3 semanas a gente pode atingir Shamatha e receber, está pronto para receber as instruções de apontamento, da fase 2 e 3 e seguir. Agora, aqueles da classe com faculdades inferiores, fizeram aquele teste aqui, a gente não passou no teste das 3 semanas, eles identificam agora quietude e movimento e, tomando a mente como caminho, são conduzidos ao domínio da lucidez prístina, praticando o quê? Os 4 tipos de atenção plena. Atenção plena unifocada, atenção plena manifesta, a ausência de atenção plena e atenção plena autoiluminadora. E atingem Shamatha, que é o repouso na consciência substrato, onde a gente vai experimentar essas qualidades, bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade, que não é o fim do processo, é só a plataforma 2.0 da nossa mente para a gente receber as instruções de apontamento agora da natureza de Rigpa, para a gente atravessar para reconhecer Rigpa, e aí o caminho começa de fato a gente estabilizar o reconhecimento de Rigpa, né, no processo todo das fases da nossa prática, do Dzogchen, né? E quando a gente atinge Shamatha, a gente consegue a purificação dos 5 obscurecimentos e, consequentemente, a gente atinge os 5 fatores de dhyana. Os 5 obscurecimentos que são purificados é a fixação hedônica, má vontade, lassidão e embotamento, agitação e ansiedade e incerteza aflitiva. E aí os 5 fatores de dhyana que são atingidos porque a gente liberou esses 5 obscurecimentos é a atenção unifocada, bem-estar, exame grosseiro, bem-aventurança e investigação precisa. Certo? E aí a gente estaria pronto para a fase 2, que é revelando sua própria face como o Vajra cortante de Vipassana e revelando o Dharmakaya da base, que é aí a gente vê a natureza vazia da consciência substrato e vê a natureza vazia de todos os fenômenos. Para poder a gente repousar aí a nossa prática vai ser repousar em Rigpa, né? O caminho da nossa prática do Dzogchen vai ser repousar em Rigpa. E aí a gente seguir furando o samsara todo e atingir os 4 níveis de Vidyada, né? No caso, que é o caminho do Dzogchen, né? A Lana já foi, ok. Certo? Então, é isso, assim. Foi isso que a gente se desbravou aí nesse estudo desse livro, Aquietando a Mente, que não é um ensinamento, como ele disse, né? É um ensinamento para quem é de perfeição, assim. Para quem está pronto para descortinar esse caminho direto, assim, que é rápido, mas é muito profundo e exige que a gente tenha essa base, né? Essa base, essa compreensão, assim. Tem as preliminares e tem a Guru Yoga, tem essa convicção de que a mente é o ponto que a gente vai trabalhar, né? E que a mente ela é vazia, ela não tem uma essência inerente. Então a gente vai gerar a coragem para olhar realmente e olhar para nossa mente, a gente vai iluminar a nossa mente, né? Deixar ela se dissolver, essa mente comum se dissolver, para a gente ver a base da mente, que é a consciência substrato, e aí poder atravessar para a consciência primordial, para Rigpa, né? Ou nos preparar para no momento da morte reconhecer na Rigpa, né? Que vai a clara luz que vai nos conduzir, né? Também nos preparar para a nossa morte, para a gente ver todas as nossas experiências, não só na meditação, mas no nosso dia a dia em especial, como aparências vazias e luminosas, né? Que é isso que vai nos preparar para a morte. Porque no meio da morte a gente vai estar vivenciando experiências vazias e luminosas. Mas se a gente não cultivou isso, enquanto a gente estava sentado, enquanto a gente levantava, né, no dia a dia, para quando chegar o momento da nossa morte, né? Então, nós estamos nos preparando para esse grande momento também, que é uma grande oportunidade, porque a gente vai se deparar com a consciência primordial. Se a gente não reconhecê-la, essa clara luz, livre de todas as artificialidades, a gente vai perder a primeira oportunidade, aí vai seguir no bardo, aí o bardo vira ser, aí vai todo o processo, e aí o renascimento em
em outro corpo. A gente vai vivenciar os bardos, né? Todos, né? Oi, Ana, ou Paulo. Flori, obrigadíssimo, Flori, você foi maravilhosa. A enciclopédia Não, viva, eu não, nada aqui, nada. A gente teve. coletando tudo que é significado, enfim. Óbvio que toda essa leitura se mostra como um desafio imenso para a gente, né? Mas é tão interessante ver que, como você fala, o mapa, né? O mapa e já alertando para onde é que estão os perigos do caminho, que você precisa de suporte para poder atravessar. Então eu achei assim realmente muito especial ter essa visão plena assim dessas essas arestas todas que existem, né, para passar, porque a essa altura do cabelo, em que, aliás, nem cabelo já Careca. não tem mais, né? E essa altura da vida, a gente já viu tantas coisas, né? Tantas afirmações, tanta gente dizendo, ó, é por aqui ou é por ali, mas eu realmente senti nessa exposição toda uma visão bem clara, bem abrangente, bem segura, né, de onde que a gente pode trilhar. É, Muito obrigado. O Lama Ala, né? Não, eu só fiz aqui fui só um papagaio aqui, né? Mas o Lama Ala, a gente teve as bênçãos, na verdade, de ter esses ensinamentos assim, de todos esses tratados né, de John Limba que o Lama Ala nos ofereceu, que o Lama Ala é, digamos assim, ele é muito apaixonado por esses ensinamentos, né? Que foram os ensinamentos que chegaram para ele assim de forma muito. É raro ter os mestres. É uma linhagem muito. Primeiro, que é uma linhagem muito nova, muito recente, né? Que do John Limpa viveu há 200 anos atrás. Né? Ele morreu, mas aí esses ensinamentos foram dados há 200 anos atrás, né? Claro que é ensinamento de Guru Rinpoche, que está vivo nas outras tradições todas, nas outras linhagens todas. Mas essa em específico, que essa instrução aqui foi bem mais recente, né? Que aí teve o do John Rinpoche, que foi a primeira encarnação, né, do John Limpa, que é recente, que morreu ainda nesse 1900 e pouco. E, e aí o Lama Ala recebeu de Gyatro Rinpoche, né, que foi aluno do John Rinpoche, né, também. Então, o Lama Ala, assim, ele tem uma especial atenção por esses ensinamentos de John Limpa, e foi o que a gente teve essa conexão kármica, né, com ele, com esses ensinamentos, por a gente ter recebido, né? A gente viu Tantra Vajra, viu a visão iluminada de Samantabhadra, viu o Dharma Tolo, viu o budismo sem meditação, né? Estado de Buda sem meditação. Então, são os tratados do John Limpa todos que a gente recebeu, né? Todos apontando esse caminho aqui. E, e, e assim, ou seja, é nosso karma, chegou para nós isso aqui, né? Um pouco. Claro que as nossas conexões também com outros mestres de outra linhagem, esse aqui está ligado à linhagem Nyingma, né? Tem a linhagem Kagyu, que é uma linhagem muito especial também, que é a linhagem do Mahamudra. Então, o Dzogchen tá ligado à linhagem Nyingma e o Mahamudra é a linhagem Kagyu. Então, Mingyur Rinpoche, todos os filhos do Tulku Urgyen, por exemplo, eles estão ligados a essa linhagem Kagyu do Mahamudra. E a gente está tendo também essa oportunidade. E os ensinamentos de Mahamudra e Dzogchen são ligados, assim. Os mestres que tiveram experiência no Dzogchen, receberam instruções do Dzogchen, receberam do Mahamudra e vice-versa. Certo? Então, assim, a gente está tendo a oportunidade agora de encontrar a linhagem do Mahamudra com o Eric. Né? Aqui, alguns estão fazendo com o Mingyur Rinpoche também, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade de encontrar também essa. Isso vai nos ajudar, eu acho, sabe? Bastante. Lama Ala, a gente está em retiro, a gente não sabe bem o que virá, assim, um pouco, né? Enquanto sanga, assim, né? Mas a gente também tem o Eric, que é maravilhoso, que está nos conduzindo nesse caminho do Mahamudra e Dzogchen. Ele vai nos caminhar por aí, Mahamudra e Dzogchen também. Então, a gente está bem, assim, né? A gente recebeu essas bênçãos, a gente tenta agora ter essa clareza, né, do caminho de Shamatha, do caminho de descortinar a natureza da mente. Então, o Lama Ala sempre traz ele tenta explicar muito esse modelo de consciência, né? Consciência, que é essa mente que a gente está agora, essa mente, consciência humana, né?
é o nível mais grosseiro da consciência, mas tem a consciência substrato e tem a consciência primordial. E o Lama tenta explicar isso baseado nesses ensinamentos que ele recebeu, né, pra gente. Então, a gente pelo menos tem um mapa, né, como o Paulo falou, né? A gente não tá cego assim no processo. Pode ser que a gente esteja ainda, enquanto caminho nosso, a gente esteja precisando ainda ter umas bases para a gente poder estabelecer a nossa prática de fato, assim, né? Enraizar a nossa prática. Que, em síntese, vai ser Shamatha e Vipassana. A união de Shamatha e Vipassana. Para ir. Flori, me diga, desculpe, o Mahamudra, o Zoji, e o do Lama Santa, em qual é dessas? Uma vez o Lama Alan perguntou para o Lama Santa, num retiro desses lá no Viamão, o que você está ensinando para os seus alunos? Aí o Lama Santa respondeu, publicamente lá. Ele disse, o Mahayana Sutrayana. Mahayana Sutrayana. Então o Lama, inclusive, baseia os ensinamentos dele nos sutras, né? O Lama Santa tem estudado vários sutras, né? Então ele dá a perspectiva Mahayana a partir dos sutras. Foi isso que ele respondeu. Ah, tá. Já para Mahayana entender. Sutrayana. Tá? Mas no que o ensinamento do Buda é completo. Os sutras têm todo o caminho, entendeu? Então é só a perspectiva, né? A perspectiva da prática. Porque o Vajrayana, por exemplo, ele não foi descortinado na época do Buda muito. Ele deu ensinamentos muito pouco assim sobre isso, porque as pessoas não estavam prontas para essa abordagem. Então ele deu mais foco no Hinayana, no Mahayana, na época dos 40 anos, né, que o Buda ensinou. Mas ele também apresentou os ensinamentos do Vajrayana e disse que um Buda surgiria mais tarde com esses ensinamentos, que se diz que é Guru Rinpoche, que é uma própria manifestação do Buda, que aí aperfeiçoa esses ensinamentos do Tantrayana. Certo? Um outro aspecto que também para iniciantes, como eu achei esse muito precioso, é essa são dois aspectos, né? O rigor das linhagens, né? De tentar preservar Os métodos, aquela né? maneira de se expressar de uma maneira muito cuidadosa, de não começar a inventar moda, mas a par desse rigor, também essa abertura de ver a convergência entre as várias linhagens, né? Ver o que elas em comum, e não só as linhagens, mas também as outras religiões, outras tradições, o que dentre elas todas converge, como que se pode dialogar e conversar com os outros e de repente a gente encontrar aquilo que de fato nos toca, né? E O permite Dalai crescer. Lama, Dalai Lama fez muita reflexão sobre isso, né? Porque ele sempre se colocou como uma pessoa que não veio para converter ninguém, que quando ele se encontrava principalmente com outros aqui no Ocidente, em outras culturas, né? Tem um livro que ele fala, né? Uma ponte entre as religiões. Esse aqui, uma ponte entre as religiões. É o estudo do Dalai Lama da possibilidade de diálogo entre as religiões. Então ele primeiro fala uma ponte entre as religiões. Ele fala primeiro da perspectiva dele, como é que ele encara, ele vê cada religião como uma riqueza. Porque as pessoas têm diferentes disposições mentais e todos os caminhos que surgiram, de lucidez que surgiram no mundo, vieram para conectar com essas mentes, para conectar com essas mentes. Então, todos os caminhos têm o seu. São caminhos que estão indo na direção da lucidez, né? Agora, cada um com o seu momento, sua linguagem, encontrando as pessoas, enfim. Então, uma ponte entre as religiões, por uma verdadeira comunhão da fé. Aí ele vai falar, a primeira parte como foi a experiência dele encontrando praticantes de todas as religiões que ele teve, como amigos. Então, ele vai contar as experiências que ele teve no cristianismo, no judaísmo, quem ele encontrou, o que ele entendeu. E depois, nessa segunda parte do livro, ele tendo essa experiência de ter encontrado verdadeiramente com praticantes de outras religiões, ele vê qual que ele sugere como um caminho de diálogo. Aí ele vai expressar aqui. É bem interessante esse livro, assim.
Bem interessante. Legal, muito obrigado, Tuleri. Pois tá bom, queridos. Então, vamos fazer a dedicação e a gente encerra o nosso estudo hoje, né? E aspirando que a gente possa, que esses ensinamentos não se percam, que a gente possa, de alguma forma, né, entender, e praticar, realizar, ajudar outras pessoas, né? E que a gente possa receber as bênçãos dessa linhagem e continuar recebendo as bênçãos dessa linhagem e seguir, né, o nosso caminho, né? Até realizar o corpo de arco-íris. Pelo menos a gente, no momento da nossa morte, né, ter um reconhecimento mais favorável para a gente seguir a nossa prática, ou se não se iluminar, né? Mas seguir a nossa prática, né? Tá bom, queridos? Obrigada pela companhia e seguimos juntos aí. Deixa eu pegar aqui a nossa prece. Deixa eu colocar isso aqui para cima. Muito bem. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam ditantes e panim, tobnini pedranam panjeshin, que ganati balong trukpaim, si petzoledro adro arshon. Vamos fazer essa prece de aspiração para a grande perfeição. Que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, no sentido de ter um só sabor. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Preste longa vida ao Lama Laolas e a todos os nossos lamas, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Nunca soltar nossa mão, até que a gente se ilumine completamente. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizon possa florescer e permear os 3 reinos, ou seja, a tradição que começou lá no Tibete. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodhyana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização.
Gewadi Duda, Orgin Lama Drugune, Droati Malupade, Salagopacho. Pois, tá certo. Obrigada. Então, boa noite, Obrigada, queridas. Luiz. Obrigada, Sandra. Bom final de Terminamos o nosso experiência. estudo. Tchau, tchau, gente. Tchau, queridos. Muito Beijo. obrigada. Beijo. Beijo para Tchau. todos.